Desperto, pronto para ouvir o que Deus tem para dizer, pronto para realizar a obra que o Senhor tem na nossa vida. Irmãos, nós lemos um texto, dois textos para falar a verdade, de um livro, de um capítulo, que não é muito lido, nem muito citado nos nossos cultos do dia a dia. Eu particularmente não sei nem qual foi a última vez que eu ouvi alguém acordar e falar assim: rapaz, não estou na vontade de ler Joel, hoje é o dia que eu vou ler Joel. A não ser que seja por uma leitura sequenciada ou algum estudo da parte do Senhor que seja direcionado e o versículo esteja dentro do respectivo livro. Eu não encontro em muitas pessoas a vontade própria de ler o livro de Joel, ainda que seja um livro muito importante para nós. O Senhor colocou sobre o meu coração um tema que eu creio que Ele vai deixar eu pregar nessa noite, com o seguinte nome: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Repita comigo, você que assim pode: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Meus queridos irmãos, eu estou convencido à luz das Escrituras e destes últimos 20 séculos, desde que Jesus ascendeu aos céus e a obra começou, que nós necessitamos, tanto quanto a igreja primitiva, de um avivamento. Que nós necessitamos de um avivamento urgente para a nossa vida. Porque não dá mais para viver sem experimentar do poder de Deus. Não dá mais para viver desta maneira mecânica, robotizada, que nós viemos, conforme eu falei de uma maneira muito breve ontem, que nós vimos e o culto para uns tem se tornado: começa o culto, dobra o joelho, ora de uma maneira mecânica, louva de uma maneira mecânica, já sabe quais louvores vai louvar, já sabe o que vai falar, já sabe a hora que vai dar glória a Deus, mas não experimentam mais o poder do Espírito Santo. E nós não produzimos este avivamento, ainda que nós queremos, ainda que nós buscamos, ainda que nós desejamos com toda a nossa alma, com todo o fervor, com todo o azeite que ainda resta dentro de nós. Nós desejamos este avivamento. Não somos nós que produzimos ele, não somos nós que fazemos este avivamento acontecer, nem muito menos administramos este avivamento. Muito pelo contrário, nós só podemos preparar o caminho para ele chegar. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Amém, Jesus. Glória a Nós Deus. não podemos nos conformar com uma vida rasa, uma vida medíocre, uma vida normal, uma vida pobre espiritualmente, uma vida que, quando Deus tem para nos oferecer, são riquezas espirituais das mais altas fontes, e nós nos contentamos com uma vida pobre espiritualmente. Nós não podemos nos contentar com gotas, quando Deus promete para nós rios de água viva que fluirão de dentro de nós. Nós não podemos nos contentar, nem viver mergulhados numa vida árida, numa vida seca, numa vida sem poder, quando o que Deus tem para nos prometer, quando o que Deus promete para nós é uma vida abundante, crescer na graça e no conhecimento. Muitos irmãos que se acostumam, que se acomodam, que se conformam em viver uma vida sem a profundidade nas Escrituras, conformam em viver uma vida onde lê a palavra, mas não entende a palavra, lê o que está sendo escrito, mas não se perguntam por que foi escrito. Crentes que vivem e oram, mas não sabem mais o porquê estão orando, e quando oram e sabem até o porquê que estão orando, é porque a catástrofe aconteceu, é porque a crise já chegou, é porque a doença já está na porta, é porque a fome já está batendo forte na barriga, e muitas das vezes essa fome, infelizmente, não é por conta do jejum, é por conta que a situação esmoreceu, e agora que o cristão vai lembrar de Deus. É forte, Jesus. E hoje, à luz desse texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de pensar um pouquinho com a noiva do Cordeiro, Glória a Deus. sobre esse assunto que o Senhor colocou no meu coração. Uma coisa que eu gostaria de dizer: este avivamento que nós estamos buscando, que
nós queremos, que nós dizemos ansiar por Ele, e que é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Ele só começa quando o povo de Deus tem consciência da crise que se abate sobre nós e sobre a nossa nação. Isaac traduz: este avivamento só vai começar quando nós tivermos noção do que está acontecendo dentro de nós, da falta de apetite espiritual que nós temos, da falta de fome de Deus que nós estamos. Esse avivamento só vai acontecer quando nós olharmos para dentro de nós e nos examinarmos. Não somente isso, olharmos para o corpo de Cristo como um todo, como a igreja no Brasil como um todo, e não só como a igreja, olhar para fora da igreja como um todo e vermos que o Brasil, ele está em crise. Que crise é essa, Isaac, que você está falando? Quando você olha para o livro de Joel, antes de entrar no texto lido, você percebe que naquela época a nação de Israel estava passando por uma crise terrível. Você acompanha comigo que o juízo de Deus estava acontecendo naquele lugar. No versículo 9 do capítulo 1, foram cortadas as terras de Manjá, e a liberação e a libação da casa do Senhor, sacrifício já não acontecia mais. Os sacerdotes, os servos do Senhor, estavam entristecidos. O campo estava assolado, a terra estava triste, porque o trigo estava destruído, o mosto se secou, e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Nós lemos no livro de Joel que acontece uma crise nacional, um juízo de Deus sobre aquela nação, e o inimigo que vem com o seu poderio bélico e seu poderio militar sobre aquele povo estava prestes a destruir a nação de Israel. Mesmo Jeremias avisando, mesmo Ezequiel avisando, mesmo Joel avisando, mesmo os profetas avisando, aquele povo não acordava para a vida. Mas louvado seja o Senhor, que a palavra de Deus não termina em crise. Aleluia. A terra pode estar em crise, a igreja pode estar em crise, nós possamos até estar com uma crise dentro de nós, muitas das vezes crise de ansiedade, crise de percepção, crise de identidade. Quantas crises há por aí, mas eu nunca vi uma notícia que o céu onde o meu Jesus está em crise. Eu nunca recebi uma notícia que o céu onde o nosso Jesus vai nos levar está em crise. Verdade. Aleluia. Os campos, mas ali estava, os campos não produzem. Há uma severa praga naquele lugar, que comeu, o texto não relata o que, mas que comeu toda a plantação que tinha na época. Talvez pode ter sido um fogo se alastrou do próprio inimigo que veio sobre o povo de Deus. O texto não relata, mas há um fogo devastador, e os gafanhotos, imagino eu, devem ter devorado tudo. Há uma crise. Mas quando eu olho para hoje, para o Brasil e para o mundo, independente da condição financeira do país que estamos falando, nós percebemos uma crise moral, uma crise espiritual, inúmeras afrontas contra Deus e contra a sua santidade, zombarias contra Deus, valores invertidos, justiça sendo violentada todo santo dia, a moral sendo arrastada na lama, e o mundo nem sequer insiste em brigar mais. O mundo já está rendido e entregue ao pecado e à miséria. Quando você olha para o cenário cristão, você percebe que infelizmente, tantas igrejas já se afastaram da verdade, tantas igrejas já se afastaram daquilo que as Escrituras dizem e não mais pregam as Sagradas Escrituras. Estão preocupados com as bênçãos, estão preocupados com aquilo que Deus tem para entregar, mas esqueceu do Deus da bênção. Querem as bênçãos, mas não querem o Deus da bênção. Levam a palavra, geralmente Bíblias lindas e suntuosas, sempre novas, como o refletivo da Bíblia ainda pronto. Por quê? Porque a Bíblia não foi usada. Mas uma certa vez eu encontrei uma frase dentro de uma Bíblia velha, que dizia assim: quanto mais velha é a Bíblia que você encontrar, a pessoa que usa ela não está tão ruim assim. Vou traduzir: se a Bíblia da pessoa que você vê está uma Bíblia velha, está uma Bíblia
desatualizada, a Bíblia está marcada, a Bíblia está quase caindo aos pedaços, quer dizer que o dono dessa Bíblia que está caindo aos pedaços não está. Aleluia. Eita glória a Deus, aleluia. Infelizmente nós abrimos os nossos olhos e vemos tantas igrejas que já não se importam mais com a mensagem da cruz, que trocaram Deus pelas bênçãos de Deus. Já outros se importam tanto com as doutrinas que estão invalidando a experiência individual e relacional com o Espírito. Outros que se importam tanto com o que ele está pregando está errado, que esquecem o que realmente importa, que o conhecimento seco não leva a lugar nenhum se não tivermos o fervor do Espírito dentro de nossos corações. E hoje, mais do que nunca, depois do que foi pregado ontem, precisamos fazer uma análise do nosso coração. Porque se essas chuvas de Deus, essas chuvas do avivamento, conforme diz aquele louvor, terra seca, se essas chuvas não estão caindo sobre nós, não é porque as mãos de Deus estão encolhidas, não é porque os ouvidos de Deus estão surdos. Se essas chuvas da parte de Deus para descer um avivamento sobre nós não está acontecendo, é porque está tendo um impedimento na área espiritual que nós não estamos conseguindo ver, mas ele está impedindo que as bênçãos do Senhor espirituais caiam sobre nós. Está impedindo que aquilo que vem da parte do Senhor que nos renova caia sobre nós. E sabe que impedimento é este? Este impedimento se chama pecado. Não é algo novo, não é algo que vem de ontem, muito pelo contrário, desde Adão e Eva, desde que o mundo é mundo, o pecado vem assolando os servos de Deus. E para que esse avivamento chegue, meus irmãos, nós precisamos entender essa mensagem do profeta Joel. Acompanhe comigo, você que ainda não fechou a sua Bíblia, e se possível abra ela. Joel capítulo 2, versículo 12. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejuns, com choro e com pranto. Irmãos, eu serei breve porque o tempo não nos espera. Porém, dentro do texto de Joel 2, a gente encontra uma promessa no versículo de número 28, que diz assim para nós: e há de ser que depois. Mas depois do que? A gente se atém à promessa que diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Mas a gente não se atém aos detalhes do texto e percebe que antes do derramar do espírito sobre toda a carne tem um depois. Você é ensinado na escola que quando tem uma vírgula, tem uma pausa. Note na sua Bíblia, por favor, que diz assim, no versículo 28 de Joel 2: e há de ser que depois, vírgula. Depois do que, meus irmãos? A gente esquece que antes do versículo 28 possui alguns versículos antes. Há de ser 27. Há de ser que alguma dessas coisas nós precisamos fazer. Que coisas são essas, Isaac? Está ali no versículo 12 ao versículo 17. Primeira delas: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Aqui eu não falo de uma religiosidade. Aqui eu não falo de algo muito natural. Porque o que temos hoje em dia é uma religiosidade, mas não trata de uma religiosidade. Não é uma conversão a uma instituição. Eu sou convertido para a CCP. Eu sou convertido para a Assembleia. Eu sou convertido para Cristo. Eu sou convertido e não sou do pastor Gilberto. Não sou convertido para o pastor Atílio. Eu não sou convertido para o pastor Gesiel. É igual a igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Acaso Cristo está dividido? Temos que ser convertidos a Cristo. Glória a Deus. O profeta Joel vai nos falar que essa conversão não pode ser uma conversão rasa, uma conversão superficial. Precisa ser uma conversão, acompanhe comigo no texto, de todo o vosso coração. Meus queridos irmãos, qual é o assunto da mesa quando estamos em nossa casa? Qual é o assunto da mesa quando estamos em restaurantes? Qual é o assunto quando estamos em férias? Qual é o assunto quando estamos com nossos amigos? O que faz os seus olhos brilharem? O que faz a sua pupila dilatar? Este convertimento que você teve ao Senhor Jesus. Converter nada mais significa
em 2 Crônicas 7,14. E o segundo passo era o jejuar, porque há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Há coisas que Deus quer fazer na nossa vida, mas que nós não abrimos mão das coisas boas que Deus deu para abrirmos e termos fome do Deus que fez as coisas boas do mundo. Estar em jejum significa que você abre mão das coisas boas que Deus nos deu, das coisas perfeitas que Deus nos deu, para estar com Deus que fez as coisas boas. Quem está comigo, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa, acompanhe comigo no texto. Após jejuns, e com choro e com pranto. São coisas diferentes, mas como o tempo não nos espera, eu vou tratar como uma só. Com choro e com pranto. Do que vale chorarmos no culto? Se a conversão foi rasa, nós choramos aqui em cima, e quando descemos, já nos esquecemos do porquê choramos. Quando a conversão é rasa, quando o arrependimento é fraco, nós choramos aqui em cima, nós nos lamentamos aqui em cima, nós viemos para o culto e nos pranteamos. Eu vou ser melhor, Jesus me ajuda, eu vou ser diferente. Mas quando saímos daquela porta para fora, já não vivemos mais aquilo que foi pregado, já não vivemos mais aquilo que nós mesmos louvamos e saímos da nossa boca. O choro precisa ter valia, porque o Senhor Jesus, Ele colhe as nossas lágrimas. Apocalipse 21:4 diz que as nossas lágrimas para Deus têm tanto valor, que quando estivermos na Nova Jerusalém, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E você tem jogado lágrimas fora, eu tenho jogado lágrimas fora, com coisas à toa. Nós temos jogado lágrimas afora, com arrependimento que digamos ter aqui dentro da igreja, mas quando saímos fora dela, as lágrimas parecem que foram em vão. Dessa maneira, nunca conseguiríamos ter um avivamento de verdade. Dessa maneira, nós não conseguiríamos mudar nem sequer o ambiente do nosso trabalho. Nem a nossa própria casa conseguirá ser mudada desse jeito. Acompanhe comigo agora. Vamos pular alguns versículos até o versículo 16. Congregai o povo. Mais cedo, quando eu estava estudando para essa palavra, o Senhor me mostrou que o significado da congregação é o mesmo que foi pregado ontem. União. Um povo unido. Um povo que está na congregação. É um povo que está reunido. Está unido num só propósito, para fazer uma coisa só. Quando você está no serviço, você está numa congregação, pois todos estão reunidos para fazer um só propósito, fazer uma engrenagem girar. Acompanhe comigo, continue. Santificai a congregação. Meus irmãos, quando nós convertemos, quando nós começamos a ter mais fome de Deus e começamos a jejuar, quando nós choramos pois sentimos o peso do nosso pecado, quando nós nos lamentamos e pranteamos pois começamos a sentir não mais o peso do pecado, mas o amor de Deus sobre a nossa vida, quando nós estamos juntos com o povo na congregação, agora chegou a hora de nos santificar. Quem de nós aqui já fez aquele jejum juntamente com o ministério? Já fez uma oração em conjunto e viu o poder que aquela oração tinha? Fez uma oração, um louvor quando estava todo mundo no mesmo espírito? Quem aqueles que não têm vergonha de falar em língua estranha? Quando um começava, o outro já começava também, e aí o fogo descia porque um puxava o outro, e a congregação se entusiasmava, e a congregação se levantava, a congregação saía daquele marasmo espiritual, daquela frieza espiritual. Porque se eu tenho vergonha de falar em línguas estranhas, o meu irmão, talvez que é novo convertido e ainda não foi batizado, ele vai pensar a mesma coisa. Se o meu pastor ele é contra a manifestação dos dons, toda a igreja vai ser contra a manifestação dos dons. Mas se o meu pastor é um pastor quente, se o meu pastor é um pastor espiritual, se o meu pastor não tem vergonha dos dons que Deus me deu, eu também não vou ter vergonha dos dons que Deus me deu. Continue comigo no versículo 16. Ajuntai os anciãos. Ao ler o livro de Efésios, você vai perceber no capítulo de número 4
que Deus deu cada um para um propósito, cada um com a sua santa vocação. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para presbíteros, e diz o texto, uns para anciãos. Anciãos na Bíblia é um ministério. Anciãos na Bíblia, até porque o povo judeu considerava os que eram mais velhos como tendo uma sabedoria maior por terem vivido mais tempo. Hoje em dia não é tanto assim. Porém, o Senhor que revela a sabedoria, dá sabedoria aos sábios e revela aos entendidos. Porém, o que nós precisamos entender nessa noite é esta frase: ajuntai os anciãos. Se ancião é um ministério, e ancião na Bíblia representa um ministério de liderança, a liderança da igreja precisa estar unida. A liderança da igreja precisa estar santificada num só propósito. A minha líder, o meu líder de jovens precisam estar em acordo. A liderança da igreja pastoral precisa dar um direcionamento em que toda a igreja está caminhando junta num só propósito. O povo de Deus precisa estar andando junto. Continue comigo no versículo. Congregai os filhinhos e os que mamam. Congregai os filhinhos e os que mamam. Trazer as crianças. Quantos pais eu já vi por aí que dizem assim: eu não vou trazer meu bebê para o culto, porque o menino não entende, ou vai começar a gritar, e aí ele vai chorar, e ele não vai entender, mas ele não entende. Mas agora eu te pergunto, você que já foi mãe, quando uma criança está na sua barriga, no seu ventre, no seu útero, que o Senhor Jesus deu oportunidade para aquilo acontecer, quando passam a mão na barriga e conversam com a criança, você não sente alguma coisa? Você não sente que a criança, mesmo que de alguma maneira abstrata, ela entendeu o que foi dito? Quando você não libera uma palavra de vitória sobre a vida daquela criança, você não tem a confirmação da parte de Deus que aquilo vai acontecer? Se a criança está no ventre, entende. João Batista está no ventre, sentiu a presença do grandão da Galileia. A criança, quando nasce, não entende. A criança com 2, 3, 4 anos não entende. Pois Salomão, quem não pagaria para ouvir ele nos dias de hoje, seria um dos maiores coaches que teria hoje em dia. Está escrito na Bíblia de graça, meu irmão: ensina a criança no caminho em que deve andar, pois quando crescer não se desviará dele. Trazer as crianças. Continue o versículo. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Irmãos, quando eu fui pesquisar essas palavras difíceis que muitas vezes aparecem na Bíblia, eu me depei com essas aqui, que eu não sabia o significado, e eu vou ser orgulhoso de dizer para os irmãos que eu sabia, porque eu não sabia. Então eu, com curiosidade, fui pesquisar. Saia o noivo da sua recâmara. Segundo o dicionário bíblico, recâmara significa aquele quarto em oculto onde os noivos arrumam suas roupas. O que significa nos dias de hoje, para trazer para uma contemporaneidade, um closet. Seria um lugar onde os noivos trocam de roupa. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Os noivos, neste período, eles ainda eram chamados de noivos quando tinham recém-casado. Quando tinham se recém-casado, falavam: olha os noivos que estão vindo aí. Estão prontos e já estão recém-casados, estão no primeiro amor. O noivo sair da sua recâmara e a noiva sair do seu tálamo. Isaac, o que é tálamo, pelo amor de Deus? Tálamo é o leito nupcial, é a cama dos noivos, é a cama que só os dois têm o direito de deitar, onde os dois passam a noite de núpcias. Quando o profeta Joel, inspirado por Deus, escreve: saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, a situação necessitava de um arrependimento tão forte que ele vai dizer: os noivos também precisam abrir mão do prazer para que a minha presença caia. Aleluia. Ainda que seja maravilhoso o marido estar em comunhão com a esposa, e Paulo vai dizer lá ainda em Efésios, no capítulo 5, nos deveres conjugais,
por briga conjugal. E o profeta está falando que para o Espírito derramar sobre toda a carne, é necessário que os noivos abram mão do prazer e os dois juntos num só propósito falam assim: amor, eu te amo, eu amo você e amo a sua carne, mas mais do que isso, meu amor, eu preciso ver sua alma limpinha também, meu amor. Vem comigo, vamos orar, vamos jejuar, meu amor. Eu preciso de você em pé, porque se você estiver em pé, eu vou estar em pé também, meu amor. Vamos orar, vamos consagrar, vamos jejuar, vamos estar juntos num só propósito, vamos alcançar o céu. Aleluia. Versículo 17. Acompanhe comigo. E aqui eu termino. Chorem os sacerdotes. Aleluia. Mais ali para cima, no versículo 12, foi dito isso com jejuns, com choro e com prantos, no meio da congregação. Os líderes agora foram unidos. Os casamentos estão consertados. As crianças estão juntas. Os anciãos estão reunidos. Não há discussões nem briguinhas bestas no meio da igreja. O que precisa? A liderança, o sacerdote se prantear. Todas as vezes que houve um avivamento na história, foi por meio de um pastor. Não teve uma sequer vez que um avivamento em qualquer lugar, e isso eu me disponho para os irmãos pesquisarem para averiguar, que teve um avivamento que não foi por causa de pastor. Meu pastor Gilberto, bênção de Deus. Quando todas essas coisas que eu falei para os irmãos acontecerem, quando os irmãos se arrependerem de verdade, quando a igreja estiver disposta a abrir mão do próprio prazer, abrir mão da própria comida, para querer a comida espiritual, aí só sobra a tua parte, meu querido. Aí só sobra a parte do sacerdote. Chorem os sacerdotes, não só os sacerdotes, os ministros do Senhor. Onde? Entre o alpendre e o altar, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, dizendo: ouve o teu povo, Senhor, conforme tem a oração no livro de Abacuque, aviva a tua obra de novo. Conforme o Senhor fez nos tempos passados, faz de novo, Jesus. Aleluia. Se a igreja estiver preparada, se a igreja estiver em espírito de oração, se a igreja estiver buscando, já tem tempo, com a oração vinda da parte do sacerdote, acontecerá. Coloque-se de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, eu falei aqui de 10 requisitos para o Espírito Santo ser derramado. 10 requisitos para o Espírito Santo de Deus ficar entre nós, sobre nós e conosco, para ele não se apartar dessas 4 paredes, para ele não sair do meio da congregação. Porém, chegou um momento em que o Senhor Jesus desceu na terra. Quando ele desce na terra, ele vai dizer para nós ali em João 16: e o Espírito da verdade que eu deixarei com vocês, aleluia, ele vos ensinará sobre todas as coisas e vos lembrará de todas as coisas. Eu irei, mas não vos deixarei só. Antes, o Espírito que agia de maneira esporádica, agia uma vez, depois agia outra. Hoje tem poder de agir na sua vida, agir na minha vida, em todo lugar e a qualquer momento. Não desprezamos o agir do Espírito. Em nome de Jesus, não despreze aquilo que te foi dado, aquilo que te custou tantas lágrimas, aquilo que você chorou tanto para que o Senhor te perdoasse, para que mais uma vez Ele derramasse o Espírito sobre a sua vida. Não despreze. Do 12 ao 17 eu mostrei então 10 requisitos para o Espírito Santo de Deus descer sobre a igreja. Eu digo o primeiro, vocês dizem 1. Eu digo o segundo e vocês dizem 2. E assim nós vamos. Se converter. 1. Jejuar. 2. Chorar. 3. Prantear.